fim dos tempos, a gente já entra em escatologia, algo que a gente queria ouvir de você. Vamos fazer um pré, campeonato, pós-tribulacionista. Aí você dá a sua letra aí. Tiro rápido, vocês perguntam quanto vocês quiser, o mais rápido que puder, e eu vou respondendo. Top. O ruim é Só de escatologia. Top. Tudo que vocês quiserem, pode ser? Acha que Jesus está para voltar? Não, calma, vamos começar Calma, a partir daí. peraí. Como é que é se nós estamos no fim dos tempos? É. A Bethel se a gente está tá- certo? Não, calma, foram 3 perguntas. Ué, você não respondeu porque você não conseguiu. A proposta é sua. Não, nós não estamos no fim dos tempos. Fim dos tempos é um termo que a Bíblia usa e nós temos que diferenciar fim dos tempos de últimos dias. Últimos dias é uma coisa, é um período amplo de tempo que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Fim dos tempos são os últimos 3 anos e meio antes da volta de Jesus, também conhecida como Grande Tribulação. Não, nós não estamos na Grande Tribulação. A igreja passa pela tribulação? Sim, a igreja passa pela Grande Tribulação porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar ao som da última trombeta. A última trombeta é o fim da Grande Tribulação. Por que muitos defendem que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Por causa que em 1830 houve uma moça que teve uma visão que isso iria acontecer e o homem que estava no local, que viu essa moça tendo essa visão, se chamava John Nelson Darby. A partir da visão que ela teve, ele começou um movimento chamado Movimento dos Irmãos. Eles foram os primeiros que criaram a Bíblia de estudo, chamado Bíblia Scofield. Essa Bíblia se espalhou pelas igrejas da Assembleia de Deus e por isso todos da Assembleia de Deus creram nisso, porque não havia seminários que eles poderiam fazer. Então essa Bíblia de estudo se tornou um meio de discipular esses irmãos que não poderiam participar de seminários teológicos. Mas essa visão não foi a visão de ninguém da igreja até 1830. Portanto, não é uma visão historicamente comprovada. Isso entra no triunfalismo? Não, isso é exatamente o extremo oposto do triunfalismo. Exatamente o extremo oposto. É a visão que diz... O que é o triunfalismo, universalismo, humanismo? Triunfalismo é a visão que diz que nós vamos dominar sobre tudo, triunfar, vencer. Então, triunfalismo seria um adjetivo para aquilo que nós chamaríamos de pós-milenismo ou algum aspecto do pós-milenismo. Pós-milenismo é a visão que diz que nós vamos estabelecer o reino milenar de Cristo, não literalmente como os pré-milenistas falam, mas um grande avivamento com transformação da sociedade, onde todas as áreas da sociedade seriam cristianizadas, e após isso, então, o Senhor Jesus voltaria, e então seria um triunfo da igreja sobre a sociedade. Isso seria um triunfalismo. O universalismo é a visão que diz que todas as pessoas vão ser Ainda sobre o triunfalismo. Beleza, vai lá. Igrejas, ministérios relevantes no mundo que caminham nessa visão. A Bethel é o principal deles. Eles são... Mas é que o triunfalismo não é um termo bom, porque o triunfalismo é um termo pejorativo. Então, eu não diria que eles são triunfalistas, porque quando a gente fala triunfalista, a gente pode estar dizendo que eles não são humildes, que eles não são... Não é isso, ok? A gente não deve falar que eles são assim. O que eles são? Eles são pós-milenistas porque eles creem numa doutrina que é chamada de preterismo parcial. Então, tem um irmão chamado Harold Eberly, que escreveu um livro, ele é ligado com a Bethel, que chama Escatologia Vitoriosa, onde ele vai dizer que a maioria das profecias das Escrituras e de Apocalipse e tal já se cumpriram, só falta Apocalipse 20, 19, 20 se cumprir, que é Jesus voltar. Então, nesse sentido, eles entendem que o que a igreja precisa fazer agora é estabelecer o reino na sociedade e, a partir daí, depois que estabelecer o reino na sociedade, por meio de avivamento e glória, então Jesus vai voltar. Mas eles acreditam em uma plenitude desse estabelecimento de reino na sociedade? Então... Ou eles acreditam que a plenitude desse estabelecimento vem com a volta de Jesus e o reinado do milênio? Então, aí é que entra como é que eu vou dizer? Os termos são muito pegadinha. Por quê? Porque, para mim, ou seja, para um pré-milenista histórico, que é a minha posição, milênio significa uma coisa acontecendo. Para um pós-milenista, significa outra coisa acontecendo. Então, eu quase consigo relacionar as coisas. Então, o que o milênio é para mim? Milênio é, para mim, a transformação do mundo inteiro, ou a restauração de tudo. Por exemplo, a restauração do Jardim do Éden na Terra. E um pós-milenista não pensa isso exatamente, ainda que ele pense em trabalhar na ecologia e tudo mais. Eu aprendi isso, que é a restauração de todas as coisas. Isso, que nós devemos restaurar tudo isso?
Não, que as coisas todas vão ser restauradas na Terra para que a gente pudesse reinar. Quando Jesus voltar, isso. Exato. Ok. E aí o pós-milenismo seria uma visão muito positiva de avivamento. Então, que por meio de muitos... Porque começou com Jonathan Edwards, que no contexto de avivamento. Por meio de muito avivamento, então a sociedade seria cristianizada. E então, por isso que eu usei o termo cristianizada. Por quê? Porque o termo reino pode ser uma pegadinha no processo de que um pensa em reino uma coisa e outro pensa em reino outra coisa. Então, por isso que eu usei cristianizada, que seria evangelizar a sociedade e transformar a cultura para que toda a cultura seja crente ou cristã ou nos princípios do reino. E Jesus seria o ponto final que viria depois que tudo estivesse. Então, Jesus viria para ser coroado ou para receber a terra como um presente. Então, os cristãos dariam de presente para Jesus uma terra bonita, uma terra redimida. Nesse pensamento, a gente não tem nem sinal da volta de Jesus, então, porque o que a gente vive hoje de sociedade está ao avesso, né? Então, a partir dessa perspectiva, que é muito semelhante ao amilenismo, é uma perspectiva que diz que o diabo está amarrado nesse momento. Se o diabo está amarrado nesse momento, o que é o funk? Faz a tua aqui, Bruno. Aonde estão agindo as potestades? Sim, chega a ser, sei lá... Quais são as diferenças do amilenista para... Por pós-milenista? Porque você falou sobre o pré, falou sobre o pós. Ó, nós temos Você é pré. O amilenista acredita que o milênio está acontecendo agora. Isso, o amilenista, o milênio é um reino espiritual de Cristo nos céus agora. O pós-milenista, ele é muito parecido com esse, só que ele crê que vai ter um avivamento futuro, onde as coisas vão começar... Ele crê que o amilenista, ele crê que o milênio já está rolando, só que só na região celeste e a gente não tem acesso a isso. Não, é espiritual. É uma coisa espiritual, que Jesus está espiritualmente reinando agora sobre tudo, sobre todas as coisas. Então, Jesus está reinando sobre toda a realidade. Então, principalmente nas regiões celestiais, né? Então, aqueles que morrem já estão sentados com Cristo. Nas regiões celestiais já estão os tronos. Mas mesmo sobre a realidade de agora, a soberania de Deus já é o seu governo. Então, por isso que se encaixa muito com grande parte da visão reformada e calvinista, por causa da soberania de Deus sobre toda a realidade. Tem muito a ver com isso. Uhum. O pós-milenismo é tipo isso, só que mais feliz. Entendeu? É uma galera mais feliz, mais positiva, que crê que Deus vai mandar avivamento em algum momento da história, ou que esse reino de Jesus vai expandir mais forte e vai tomar o mundo de maneira mais intensa, né? Então, é um amilenismo mais positivo, mais feliz. O milênio, ele é realmente literal 1000 anos? De acordo com a minha perspectiva, sim. Ele é literalmente 1000 anos, porque a Bíblia repete várias vezes ali em Apocalipse 20 que é 1000 anos, e porque não existe nenhuma evidência interna no texto de Apocalipse 20 que indique que o texto seja simbólico. O livro de Apocalipse tem passagens simbólicas, com certeza. Uhum. Mas nem tudo em Apocalipse é simbólico. Sempre quando tem algo simbólico em Apocalipse, está claramente demonstrado. Por exemplo, no início da passagem, Apocalipse 12, por exemplo, diz, viu-se um grande sinal no céu. Então, a gente sabe que isso é simbólico e diz que é um sinal. Mas quando não está indicando que é um sinal, então é literal. Então, Apocalipse 20, para mim, é literal. Mais de uma vez repete que é 1000 anos. Então, se a Bíblia diz que é 1000 anos, eu creio que é 1000 anos. E por que o termo pré-milenista histórico? Porque pré, no sentido de que Jesus volta antes, milenista, no sentido de que Jesus volta antes de estabelecer o milênio, e histórico, porque essa era a posição que todos os discípulos dos apóstolos mantiveram. Então, porque se a gente falar que era a posição dos apóstolos, é tipo truco, né? Então todo mundo tem que crer, não vale, sim, todo mundo está errado, só isso está certo, né? Então, é a posição que todos os discípulos dos apóstolos mantiveram. Então, ela é histórica porque ela é a posição mais antiga de escatologia. Eu aprendi com meu pai, inclusive, que o milênio a gente subiria aos céus com Jesus, e esse milênio seria uma purificação da terra, até ecologicamente falando. Uma restauração. É o que eu ouvia do meu pai. Talvez isso você esteja confundindo ou com... Porque alguns podem dizer que isso acontece no início, outros no fim do milênio. Uhum. Mas vai acontecer algum tipo de purificação. Possivelmente, todo milênio vai acontecer isso, um processo de purificação, mas não que a gente não vai estar aqui na Terra, né? Uhum. Para que é o milênio? Essa parte eu acho que é mais quente, já que vocês são galera da adoração, vocês vão curtir. Legal. Isso.
Apocalipse 21. Solta o pad. Vai lá. Apocalipse 21. Going up to new atmospheres. Gente, bom, gostei. É. Apocalipse 21 fala o quê? Viu essa nova terra, né? E aí fala assim, e o tabernáculo de Deus está entre os homens. Deus mesmo estará com eles. Só que a viagem é o que ele? Está dizendo que Deus vai estar entre os homens. O problema é que Deus já está entre os homens, de acordo com a minha perspectiva, porque Jesus voltou em Apocalipse 19, estabeleceu o milênio em Apocalipse 20. Então, que Deus é esse que está descendo em Apocalipse 21? É o Pai de Jesus. Ou seja, Jesus vai preparar a terra por 1000 anos para que Deus Pai possa entrar na terra e estar na terra conosco para sempre. E assim vai cumprir Na nova palavra, na Jerusalém que Isso, desce. Exatamente, vai cumprir a palavra que diz que a glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Então, aí sim, então, o grande lance do milênio não é ecologia, os bichos e qualquer política. O grande lance é preparar um ambiente para que o Pai possa descer. É esse contato com Jesus e o restabelecimento. Então das nós não coisas. vamos para o céu. Não vai subir ninguém. Mas todo mundo Pai Wagner Moura, Capitão Nascimento. Não vai subir ninguém. Nascimento, capitão. Mas todo mundo que morre hoje... Uma fábrica de cortes. Mas eu ia fazer essa pergunta. Mas todo Tá- mundo que morre hoje vai para o céu agora, quando todo mundo que morre em Cristo vai para o céu hoje. Então, porque também eu ouvia também sobre o sono da alma. Heresia. Seu pai era um herege. Não, Não, isso não era meu pai. Não. Não, porque não é uma heresia, né, gente? Tadinho do Benedito. É um erro teológico. É um erro teológico muito comum nas igrejas adventistas. Adventista. Então, assim, por quê? Porque Paulo várias vezes disse que aqueles que estavam mortos estavam dormindo. E que, Ou ninguém. Eles usam muito ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Eles usam- que diz que está dormindo. Mas ele não está dormindo. A expressão dormindo ali é porque é da nossa relação para com eles. Ou seja, a gente olha o cara do caixão, ele está dormindo. E por que ele está dormindo? Porque ele vai acordar, ele vai ressuscitar. Então é nesse sentido. Mas, por exemplo, quando a gente olha Apocalipse capítulo 6, o 5º selo que se abre ali em Apocalipse, mostra que os mártires estão em plena atividade, acordados no céu, dizendo: até quando não jogarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então, as pessoas estão acordadas. conscientes. Jesus falou para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, você vai estar comigo no paraíso. Então, as pessoas estão no céu agora mesmo. Moisés e Elias estavam acordados no céu e desceram do céu. Os salvos sobem, então. Os salvos estão com Jesus. Chamado seio de Abraão, isso? Não. Ou... Essa parada aí. Eu não tenho a posição fechada sobre como é que eu chamo a parada, mas é tipo Assim. isso aí. Então, os que estão com Jesus agora estão lá no céu, as almas. E quando Jesus voltar, essas pessoas vão voltar com Jesus. Junto, lá 1 Tessalonicenses capítulo 4 vai falar disso, que ele vai trazer com ele os que dormem. Então, eles vão descer com Jesus. E aí, o corpinho dessas pessoas vai subir da terra, assim. E se morreu queimado, as moléculas estão no ar. Jesus sabe onde é que está o DNA de todo mundo. Jesus vai unir a alma dessas pessoas Glorificar com o corpo. Glorificar o corpo. Aí depois nós, os que estivermos vivos, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, a bota vai sair do chão. Vamos ser arrebatados, mas não arrebatado para ir para o céu, morar no céu. Mas arrebatado para ir até as nuvens, encontrar Jesus, né? Hora de morfar e tal. Aí, pá, recebe Morfou. a armadura de Pegasus e aí... Desce eu era o Shiryu. Desce lá no Vale do Armagedon, batalha contra as 10 nações. Aí- E governa Ponto milênio. interessante. Aí você tá mas querendo, que você jogou, aprofundar. você jogou lá no Armagedon, peraí. Não, vamos É chegar isso, lá. quando Vamos, descer, vai vamos descer chegar pra lá. onde? Não, Vai- mas e vai pro a Chiquinho, Nova sorvete? Jerusalém? É o fim, é lá no fim. A Rua de Ouro e tal? Lá no fim, calma. Então essa aqui é antes. Essa é antes, então vai. Então não tem essa de sono da alma. Não. Então, teoricamente, quem morrer antes de ver Jesus voltar, tem uma experiência mais legalzinha, se você parar pra pensar. Essa pessoa vai para dentro da Nova Jerusalém agora e ela vai estar lá. Tá rolando um esquenta. Tá adorando a Deus, tá participando lá, tá aprendendo. Vendo o Netflix da história que passou. Provavelmente as pessoas estão aprendendo mais de Deus para poder se preparar para estar na terra quando Jesus voltar. Bom, nós vamos encontrar Jesus nos ares, né? Eu, pessoalmente, e mais várias pessoas legais no mundo... Que concordam comigo? São legais mesmo. São pessoas bem legais. Creem
que Jesus vai exercer uma função semelhante à de Moisés, que ele vai agir como o novo Moisés. Portanto, Jesus vai nos encontrar nos ares, mas ele vai descer conosco no Monte Sinai. E ele vai, então, fazer uma marcha por terra do Monte Sinai até Jerusalém. E aí, quando chegar, então, na entrada de Jerusalém, a Bíblia diz que vai estar os exércitos do anticristo acampados ali para atacar o cavaleiro, Jesus, né? E o seu exército. E ali, então, sim, vai ter uma guerra onde Jesus vai matar o anticristo, vai matar todos os exércitos do anticristo. A gente nem vai precisar dar uma batalhada, então? Mano. Não está escrito o que vai acontecer, mas do jeito... Ultimato, mano. Você tá louco pra arrancar uma espada, Não, né? então, não está escrito o que vai acontecer. Vai ter liberação Mas, de armas. Vamos dizer assim diz eu. Tá? Profeta, conhece o profeta Eliseu? Falo Né? Digo como eu, não eu Senhor. mesmo. O que vai acontecer? Thanos vai vir, mano. Vai acontecer exatamente o que aconteceu com Golias e Davi. Todo mundo fica, quem que é o seu Golias? Gente, Golias é uma figura do anticristo. E Davi de Cristo. Então, o que acontece ali? Você tem 2 exércitos parados e 2 guerreiros que vão se enfrentar. Representando. E o que Davi faz? Ele arranca a cabeça do guerreiro e dá ele para as aves. E aí, o que diz em Gênesis 3,15 que ele vai esmagar a cabeça. E o que diz em Apocalipse? Que as aves do céu vão se fartar da carne dos reis, dos comandantes. Então, a princípio, eu creio que Jesus vai enfrentar pessoalmente o anticristo e vai matar o anticristo. E depois, talvez, então... Nisso que ele fere as nações e... Não, a expressão um cetro de ferro para ferir as nações é uma referência à autoridade de Jesus para governar durante o milênio. Ah, sim. Então, aí vai ter essa guerra, uma galera vai morrer, mas nem todo mundo vai morrer nessa guerra, porque nem todo mundo vai estar com o anticristo. Porque imagina, o mundo vai ser um mundo normal, não é um mundo de filme. Ou seja, vocês lembram, por exemplo, sei lá, dá um exemplo, não sei, imagina alguém, lembra do Seu Lunga? Vocês lembram do Seu Lunga? Nossa, eu não. De qual? Nem Não. ouvi. Não. Imagina alguém que você nunca... Você conhece alguém que não tem celular? Que nunca usaria celular, que não tem internet? Deve ter conhecido alguém. Conheço. Conhece? Ok. Você acha que essa pessoa vai receber a marca da besta se nem celular Sem ela tem? conhecimento nenhum, você fala. Você acha que ela vai receber a marca da besta? Não vai receber a marca da besta. Então vai ter um monte de gente. Panguano ali, você Isso. fala. Nunca, vai ter um monte de gente que não vai receber a marca da besta, ok? Mas também não foi... Não foi salvo. Não é de Jesus, não é nada. Então, quem recebeu a marca da besta vai ser morto quando Jesus voltar. Quem é de Jesus, vai. Você tem ideia do que é a marca da besta? E quando acontece? A marca da besta vai ser colocada sobre as pessoas do início da grande tribulação. E a marca da besta é literalmente uma marca que vai ser colocada na mão ou na testa, que vai definir uma espécie de aliança. Imagina assim, quando a pessoa casa, ela bota uma aliança no dedo. Essa aliança não é a aliança de fidelidade da pessoa no casamento. É só um símbolo. É só um símbolo. Então, a marca da besta vai ser um símbolo na testa ou na mão de fidelidade da pessoa ao governo do anticristo. Ninguém vai receber essa marca enganado. Então, quando a pessoa pensa assim... Vai ser uma escolha... Vai ser uma escolha igual a aceitar Jesus. Ninguém aceita Jesus sem querer. A pessoa vai aceitar o anticristo no coração. Tipo, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida? Tipo, Ou como meu governo... viajei aqui, inventei um treco aqui, mas... Ou seja, porque a vacina vai ser a marca da besta, qualquer coisa assim. Nunca vai ser assim. Por quê? Porque a pessoa vai receber consciente... Não vai ser enganado. Não vai ser enganado. Vai ser exposto como o outro lado mesmo? Vai ser exposto como sendo negar Jesus. Mas outro lado... Uma solução que se deve... Solução para o problema mundial que se deve negar Jesus. Isso, porque o problema mundial vai ser da gente, né? E você acredita que essa batalha com o anticristo acontece às portas de Jerusalém ou acontece lá no Vale do Armagedon? Eu creio que essa batalha aí acontece a 300 quilômetros ao redor de Jerusalém. Entendeu? 300 quilômetros assim, ao redor de Jerusalém. Então, acontece ali. Aí, ao fim do milênio, eu também creio que acontece outra batalha ali no Vale do Armagedon.
Porque diz em Apocalipse 20 Você que é o acredita que a Batalha de Armagedon é no fim? e também. não no- Porque tem mais de uma batalha, né? No fim do milênio diz que tem outra batalha. E em Apocalipse, perdão, em Ezequiel, fala também de batalhas ligadas com o Reino do Norte. E aí você pode ter uma guerra que é antes da grande tribulação começar, ok? Que seria uma guerra possivelmente aí de Síria com ou Iraque ou Mas algo forte mesmo. Turquia, esses países, aquelas regiões ali ao redor de Israel, alguma coisa acontecendo ali, dessas nações lutando entre si, abriria a porta para começar um processo então de abalos assim sociais, socioeconômicos, que seria primeiro selo, né? E nisso a igreja, é que passou tanta coisa, nisso a igreja tá ou não? Está vivendo o maior avivamento da história. Enquanto tá tudo virando de ponta cabeça, a igreja tá crescendo. O maior avivamento da história. Imagina assim, ó, é bem simples de entender. Imagina o livro de Atos, mais os milagres do livro de Atos, mais os juízos do livro de Êxodo, vezes 10. Nossa. É isso que vai estar acontecendo. Entendeu? Para uns juízo, para a igreja glória. Glória. Mas a própria igreja vai estar operando o juízo no poder do Espírito Santo, na glória do Espírito Santo, vivendo em poder, vivendo em amor. Mas vai estar sendo perseguida. Tipo assim, por exemplo, a igreja não vai ter a marca da besta. Então a igreja não vai poder comprar nem vender. Mas a gente é do povo que Deus fazia chover maná do céu. Deus multiplica pão. A água que era venenosa, Deus cura, transforma a água em vinho. Então, assim, vai ser tranquilo. Só fico, na linha aí, uma coisa que para mim ficou... A gente vai ter o arrebatamento ou não vai ter o arrebatamento? Vai ter arrebatamento no sentido de que a palavra arrebatamento está na Bíblia e que quando Jesus voltar a aparecer no céu, a gente vai ser arrebatado para encontrar ele nos ares. Ok. Vai Então ser isso dura quanto tempo? Vai ser um sinal, isso aí. Isso, vai acontecer que a gente vai encontrar ele nos ares. Certo. Quanto tempo, aí já é especulação. Eu tenho minha especulação, mas não está na Bíblia dizendo quanto tempo. Eu especulo que isso dura 30 dias por causa de algumas datas que nós temos em Daniel. Mas não é a festa do banquete, não sei o quê. Não é isso. Não é isso. Mas assim, você pode relacionar essas coisas, mas não é isso. A festa mesmo é quando a gente começa mesmo o milênio. Certo. Que aí você tem literalmente uma festa. Né? Literalmente. E que batalha é essa depois do milênio que você. A cabeça fica uma loucura. A batalha porque é muito doido isso, mas realmente a Bíblia diz. Já que ele já matou o anticristo, já acabou com o anticristo. Só que a Bíblia diz que o diabo vai ser preso e depois vai ser solto no fim do milênio. Então o anticristo não seria o próprio. Não, o não seria a encarnação alguma coisa assim. A Bíblia diz que o diabo vai ser solto no fim do milênio e que vão ter pessoas que vão se aliar. Esse aqui dói a cabeça. Se aliar ao anticristo no fim do milênio. Ou seja, depois de Jesus reinar 1000 anos, não, o problema todo é o versículo que está lá. Não é nem minha cabeça. Assim, não é nem o que eu estou achando. Está lá. Sim. Mas como que eu posso entender isso? Primeiro, porque a Bíblia diz que depois que isso acontecer, a Bíblia diz que vai ter o grande trono branco. E aí vão se abrir os livros. E aí lá diz assim: quem se achou com o nome no livro da vida? Por que vê se tem alguém com o nome no livro da vida? Porque essas pessoas foram salvas durante o milênio. Mas depois tem as outras que não tinham o nome no livro da vida. Por quê? Porque elas não quiseram Jesus durante o milênio. Até porque em 1000 anos vai nascer muita gente. Isso. Mesmo com morrer gente. toda essa coisa acontecendo. Pra gente, vai ter o corpo glorificado. Nós vamos quero voar. sentir 1000 anos ou tipo, para Deus, que é como um dia? Eu acho que a expressão um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia, significa que Deus relaciona com o tempo de maneira diferente da gente. Nós vamos literalmente viver 1000 anos. Exatamente. Porque a gente viveu 30 e parece que já... Isso. Não dá para imaginar 1000, não né? foi Isso. nada. Mas imagina com o cérebro glorificado. É 100% da capacidade. Uma agora que essa aqui é de viagem, mas a gente vai ter tipo... Eu quero ver esse roteiro de filme saindo aí. É tipo assim, cara, eu vou lá no Havaí hoje. Não, de verdade. Uma asinha que eu vou onde eu quiser. Não, eu acho que... É uma pergunta, é bem engraçado, mas é sério. Rapaz, eu tenho que ter uma asa de cultura do Boeing super-herói, 747. né?
Eu acho que asa não, mas a gente tem na Bíblia sinais. Ia ter né? asa para aquele rapaz ali, ia Rapaz, aguentar? Eu preciso de 2 turbinas, pelo menos, aí. Mas tem as 6, 7, né? 6 asas, 8 asas. Ah, né? entendi. É, de acordo com o tamanho. Tem os sinais do reino, né? A Bíblia fala, esses sinais seguirão os que creem. Então, em Atos, você tem esses sinais de pessoas sendo transladadas de um lugar para o outro, né? O conhecido nosso, né? O amigo nosso, o Kirk Bennett, lá da Hop, que ele conta que um amigo dele, acho que estava, não sei se era Kansas, e Deus falou para ele ir para Chicago, e ele chegou no aeroporto achando que ia rolar aqueles milagres, assim, do tipo, vou chegar na fila e alguém vai me dar a passagem, né? E ele tá esperando tal, e não apareceu ninguém, e chegou no caixa, no guichê, e achou que a mulher ia dar o bilhete, ninguém deu. Caraca, Deus não falou comigo. Aí ele ficou desolado, entrou no banheiro, ficou lá. Depois, quando ele saiu, ele estava em Chicago. Ele entrou num banheiro num lugar, saiu no outro. Mano, é o Doutor Estranho. Mano. O Doutor Estranho. Ele mandou aqui, ó. Mas Então, assim, saía de um vaso. Isso é só um sinal, né? A pergunta fica, ele estava fazendo número 1 ou número 2 enquanto foi transladado, né? Mas, ó, peraí. Então, assim, isso é só um sinal de coisas muito maiores que vão acontecer no reino. Mas é óbvio que a gente não pode ficar assim, viajando, tipo assim, tentando criar uma parada que não está na Bíblia. Mas como existem casos na Bíblia de pessoas transladadas, então existe essa possibilidade da gente Então, entender mas isso. o corpo glorificado, tipo, carne, assim, a gente consegue... Esse que é grande lance. Ele quer saber se ele vai ter cabelo de novo. Esse, Mostra. Nossa, né? do que me vale tudo isso se tu não estás aqui. Então, a questão assim, ó, esse que é o grande lance, a grande beleza de Jesus ter convivido 40 dias com os discípulos, porque a gente vai ter aquele corpo. Ou seja, ele ficou 40 dias com os discípulos com o corpo ressurreto, e a Bíblia diz que ele ficou 40 dias ensinando sobre o reino. Por quê? Porque ele tinha o corpo glorificado, ele mostrou como ia ser o reino por 40 dias. Ó, vai ser assim. E é interessante que, enquanto ele estava com eles, ele comeu. E a pergunta que a gente faz... Glória a Deus! Mas a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: quando Jesus comeu peixe, depois ele atravessou a parede, o peixe foi glorificado ou o peixe ficou do lado de cada parede? Essa é boa. Cara, é muita loucura. Não, mano do céu. Ele quer ser o Visão, essa é a verdade. Quer ser o doidão. Quer ser o doidão. Não, quero saber se Visão vai dar pra da eu Marvel. conhecer o Tai Chi, não sei, porque agora em vida é difícil. Mas tá isso- caro mas agora. você acha que Tá isso muito le- cara a passagem, Você não acha dá. que isso é legal? Pô, tá. Eu vou poder pescar? Aqui, ó. Pensa comigo aqui, ó. Olha só. Que viagem é essa? O sonho do cara é pro Tahiti. É o sonho Mas dele. não dá, é 30 mil uma passagem, não tem como ir, mano. Estamos falando sobre o apocalipse. Tem que rolar o apocalipse. Tô brincando. O gordinho feliz que vai ter comida. Vai ter Yakult, né? Mano, O outro preocupado. eu com as Você minhas vai ser Toda a asas. pergunta do corpo Eu com as glorificado minhas- é, mano, será que eu vou conseguir ir pro Tahiti? Eu com as minhas asas de 747. Mano, como nós é ruim, mano. Mas imagina só, a Terra só é a Terra, o planeta Terra só é a Terra, porque, por exemplo, o planeta ele tem uma inclinação específica. Se a Terra fosse um pouquinho mais assim, não teria o clima que a gente tem. Já parou pra pensar se Jesus dissesse assim para você, ó, agora eu quero que você vá lá naquele planeta, em tal galáxia, e agora eu quero que você vira esse planeta junto com esses anjos, porque na hora que você virar assim, de acordo com a relação dele com o Sol, vai começar a nascer vida e vocês vão criar um outro ambiente que vai ser assim.